Gênesis no capítulo 2. Esse mês nós vamos falar a respeito do fruto do Espírito, né? Não são frutos, ainda que tenha muitas ramificações, mas o fruto ele é um só. Então nós vamos falar a respeito do fruto do Espírito. E em Gênesis no capítulo 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó, da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se o quê? Alma vivente. O homem tornou-se homem. Então, agora abra aí comigo no livro de João capítulo 3. João no capítulo 3. João capítulo 3. Versículo 1. Que diz assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então em Gênesis nós vemos ali o início de todas as coisas, a criação do homem, como Deus criou o homem, né? Deus criou o homem do pó da terra e deu um destino ao homem. Amém? E Deus deu um destino ao homem. Amém, os irmãos aí? Os irmãos da diaconia. Então Deus criou o homem do pó da terra e deu um destino ao homem. Falou: olha, você vai crescer, vai se multiplicar, vai encher a terra e você vai caminhar debaixo de um propósito. E diz lá a Bíblia que o homem ele já havia sido determinado por Deus a realizar algumas coisas, e Deus coloca o homem no jardim do Éden e fala lá a questão da árvore, que a gente já sabe muito bem: não toque na árvore, senão certamente você vai morrer. E Deus, o propósito de Deus é que o homem vivesse para sempre dentro daquele jardim que ele havia criado, ou naquele lugar, né? Éden fala de lugar de delícias, um paraíso. Deus havia criado para o homem. Mas aí a gente já sabe também que no livro de Gênesis capítulo 3, no versículo 6, a serpente tenta enganar Eva. Tenta não, né? A serpente ela engana Eva, e Eva então peca. Então o pecado por meio de Adão e Eva entra no mundo, e o homem então passou de ser aquela criação perfeita de Deus agora para ser um homem comum. Aí Deus pega Adão e Eva, põe para fora do jardim do Éden e fala: agora vocês vão viver uma vida comum. Vocês tinham tudo para viver uma vida plena na minha presença. Vocês tinham tudo para viver uma vida plena diante de mim, mas vocês deram ouvido à serpente, vocês deram ouvido a Satanás, agora vocês vão ser lançados para fora do jardim do Éden. Então tudo isso a gente já sabe, tudo isso a gente já ouviu muitas vezes e já falamos diversas vezes a respeito disso. Mas o problema é que dali então o homem ele não trabalhava com a palavra redenção. O homem ele vivia uma vida de desfrute daquilo que Deus havia criado para ele. E a partir do livro de Gênesis capítulo 3, então começa a história da redenção do homem. Aí em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus fala o que para Satanás? Fala assim: olha, vai nascer aquele de uma mulher que vai esmagar a tua cabeça. Então ali começa todo o processo de redenção do homem, de restauração daquilo que Deus havia feito e que Deus havia determinado.
E é interessante que o primeiro tema que Deus nos deu foi para falar a respeito das obras da carne, até primeiro do que obras do Espírito, porque nas obras da carne nós estávamos falando a respeito da data do carnaval, né? Como a gente estava no mês de carnaval. Mas o homem, originalmente, ele é um homem carnal. E aí Jesus chega para, aí depois Nicodemos chega para Jesus e aí começa a interpelar Jesus quanto ao homem ser carnal ou espiritual. Aí Jesus fala o que? O que é nascido do Espírito é Espírito, que é nascido da carne é carne. Lógico que para aquele homem não havia um conceito de nascer de novo, porque já havia passado um longo processo da história da humanidade e o homem, entre aspas, vivia bem. Agora, por que agora eu tenho que nascer de novo? Por que agora eu preciso entender agora esse processo do novo nascimento? Desde Gênesis capítulo 3, Deus começa a trabalhar então no homem a história da redenção. Nós podemos redimir o homem do pecado, para que o homem não seja mais carnal, porque Deus não criou o homem para obras da carne, ou Deus não sei se pode dizer que Deus não criou o homem para obras da carne, mas Deus não criou o homem com essa tendência a pecar. O homem, ele passou a pecar depois que desobedeceu a Deus. Depois que desobedeceu a Deus, então o pecado entrou no mundo. Através de um homem entrou o pecado, e através de outro homem entrou a redenção. Mas então através de Adão e da desobediência dele e da sua esposa, entrou o pecado no mundo. Então tudo aquilo que Deus havia projetado e planejado para o homem tinha caído por terra. Ou seja, Deus criou um plano. Por isso que Jeremias 29, Deus fala, né? Bem sei que planos que tenho para vós, planos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. É porque era esse plano dele lá no início. E aí o homem, ele sai fora da rota de Deus, né? Ele sai fora do propósito de Deus. E aí então Deus precisa o quê? Agora traçar um plano, não que era o plano B, mas agora Deus precisa traçar um plano de redenção, porque o homem agora vive por caminhos errantes. Teve homens que se destacaram na Bíblia, Davi, Moisés, Josué e tantos outros se destacaram na Bíblia, Abraão, pós Jardim do Éden, mas não era este o plano nem o propósito de Deus. O plano e o propósito de Deus é que o homem vivesse uma vida plena nele, e tanto que depois do Jardim do Éden ainda os homens continuaram a viver bastante anos. Matusalém viveu 900 e poucos anos, foi o homem que mais viveu, 900 e não me lembro agora, mas acho que é 970, 960 anos Matusalém viveu. Mas uma coisa é que Deus não tinha plano de tirar o homem da terra. Deus tinha plano de lançá-lo para o propósito, que ele atingisse aquele propósito. Só que aí é progressiva a vida de pecado do homem, porque depois que uma pessoa experimentou do pecado, ela continua naquela vida de pecado até ela ter um encontro com Jesus. O problema é que a promessa havia sido liberada, mas ainda não tinha acontecido o plano de redenção ainda. Deus estava no processo da redenção do homem. Então, aí os homens começam a pecar. Gênesis capítulo 6, Deus fala assim: não dá para o meu espírito habitar no homem para sempre, porque o homem é naturalmente carnal. Abra lá comigo em Gênesis capítulo 6. Olha o que diz lá, o que Deus fala a respeito do homem. Gênesis capítulo 6, versículo 3 assim: então disse o Senhor, o meu espírito, o que ele diz aí? Não contenderá, não permanecerá, não ficará no homem. Olha o que Deus diz em Gênesis 6: para sempre no homem, porque no homem, né? Porque ele é o que? Carne. Porque ele é carnal, porque ele habita num corpo pecaminoso, a natureza dele é adâmica. Então o que Adão fez gerou consequências em todas as gerações, e Deus fala: não dá mais para o meu espírito habitar no homem, porque o homem é carnal, mas os seus dias serão o quê? 120 anos. Deus colocou um limite. Primeiro não tinha limite de idade, era a eternidade. Depois Deus não deu um limite de idade, mas o homem que mais viveu foi 900 e poucos anos, que foi Matusalém. E aí Deus reduz ainda esse número de anos, fala: olha, não dá, já deu, não dá mesmo, você vai ver só 120 anos e pronto, você volta para cá, porque
A natureza do homem, ela é carnal. Então, quando nós falamos de obras da carne, de obras do Espírito, aí a gente olha para o que Jesus falou para Nicodemos: o homem, ele precisa nascer de novo, porque isso faz parte de um plano de redenção. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, o quê? Não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. Ou seja, o plano da redenção de Deus, o plano e o propósito de Deus é que o homem viva para sempre. Se não dá para viver na carne, que viva no Espírito. Então ele fala para Nicodemos assim: olha, você precisa entender uma coisa, Nicodemos, para que você frutifique no Espírito, você precisa nascer do Espírito. E aí Nicodemos fala para Jesus: mas como pode o homem, sendo velho, nascer do Espírito? Então, a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, a nossa natureza, ela é trocada, ela é agora revestida por uma natureza celestial. A Bíblia fala que nessa terra nós somos o quê? Peregrinos e forasteiros nessa terra. Não éramos até conhecer Jesus. A partir do momento que conhecemos Jesus, a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, João capítulo 1, abre aí para mim, lê aí João capítulo 1, versículo 12. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, Deus o poder de serem permitidos de Deus, aos que creem no seu nome. Então todos quantos receberam quem? Recebeu quem? A Jesus. Deu-lhes o poder então de agora serem feitos o quê? Filhos de Deus. Ou seja, aquele que nasceu do Espírito, que nasceu da água e do Espírito, agora então ele passa a ser filho de Deus. E então, a partir do momento que eu passo a ser filho de Deus, as minhas obras, elas não podem mais ser as mesmas. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado: você tem que mudar o seu jeito. As suas obras têm que ser obras espirituais. As suas obras, elas têm que ser obras que testificam a Cristo. As suas obras têm que ser obras que apontam para Cristo. As suas obras têm que ser obras que testificam o reino a qual você o reino a qual você pertence. Obrigado. Ou seja, aquilo que eu falo testifica o reino e a quem eu sirvo. Então Jesus fala para Nicodemos: quem é nascido da carne é carnal. Agora, quem é nascido do Espírito é espiritual. E Paulo fala isso aos Coríntios. Ele não fala, eu já falei isso aqui, que há 3 classes de homem: o natural, o espiritual e o carnal. Ou seja, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos então a viver agora no Espírito. Andamos em novidade de vidas. Romanos fala sobre isso, que aquele que nasceu em Cristo ressuscitou com Ele. Colossenses 3 fala assim: aquele que está em Cristo ressuscitou com Ele. Pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Ou seja, aquele que ressuscitou com Ele, as suas obras, o seu modo de viver, o seu modo de falar, o seu modo de agir, precisa testificar a Cristo. O problema é que a igreja está vivendo muito segundo o curso desse mundo. E você vê isso conversando com pessoas, você vê isso pisando no calo das pessoas, você vê isso contrariando as pessoas, você vê isso quando uma pessoa ela é contrariada. Já diz um ditado de liderança que você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Agora, você conhecer ela mesmo, contrarie ela. 2 formas de se conhecer uma pessoa. Eu digo que tem 3, tem umas 4. Mas de conhecer, primeiro você dando poder. O camarada não é nada. Você falou para ele: agora você é responsável pelo lixo da igreja. Ou aquele sentimento de poder sobe e agora eu sou. Ou você contrariando ela, né? Quem tem filho sabe, né? Quando você contraria o filho, às vezes o filho fala o quê? Tá cheio de crente assim. Que você fala, uma vez você fala não, não, então não, para mim não dá. E que frutos nós estamos gerando? Agora, os frutos, eles provam a nossa verdadeira santidade.
Quando vivíamos no pecado, os nossos frutos, ações eram as obras da carne, mas libertos do seu poder e domínio, tem uma nova natureza agora implantada em nosso ser. Nos tornamos uma pessoa melhor, ou pelo menos deveríamos nos tornar uma pessoa melhor. Por quê? Porque agora nós passamos a viver segundo os padrões dos céus. Então nós nascemos num corpo carnal, Deus nos deu fôlego de vida, nos tornamos alma vivente. Começamos a caminhar no jardim e pecamos. E falo pecamos porque a descendência do homem foi assim, Adão ele fez isso. E aí depois disso Deus fala assim, olha, não dá para meu espírito ficar com vocês para sempre. Por quê? Porque vocês são carnais. Então agora vocês vão esperar agora todo o processo de plano de redenção. E aí Deus envia Jesus para nos resgatar, para nos tirar das obras de pecado, das obras da carne, e nos levar a um patamar agora elevado. Não somos mais carnais, agora somos espirituais. Você é espiritual? Sim ou não? E quais são os frutos que você tem gerado através da sua vida espiritual? Uma coisa que a gente fica pensando quando a gente lê a Bíblia é todo o processo que Deus trabalhou na vida de muitos homens de Deus. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que homens de Deus tiveram momentos explosivos, momentos em que a sua carne sobressaiu e muitas vezes, ou manifestou a sua carne. Paulo mesmo, em alguns momentos, eu li aqui, acho que foi no culto passado, quando Paulo defende seu apostolado, Paulo fala, é para discutir, eu vou discutir. É para falar na carne, eu vou falar também, irmão. Vocês são hebreus, eu também sou israelita, eu também sou sofreiro, eu sofri muito mais. Até ele fala assim, olha, eu estou falando como fora de mim, não estou falando nem por mim mesmo, que eu estou fora de mim. Ou seja, desci do salto, não estou nem na cruz, eu estou falando agora de igual para que você me entenda, porque com carnal você tem que falar de forma carnal, com espiritual você fala de forma espiritual. Não tem como você falar com o carnal de forma espiritual, porque o carnal ele não discerne. A pessoa que ela é carnal, ela não consegue atingir o nível de entendimento que o espiritual tem. E Paulo ele disse isso. A pessoa que ela é natural, ela não consegue discernir aquilo que é espiritual. Então não adianta eu querer mostrar, falar dos meus frutos para as pessoas que não vão entender. Então eu não preciso falar, eu preciso manifestar. Porque as pessoas não seguem palavras, as pessoas elas seguem exemplos. Os meus exemplos eles arrastam multidões muito mais do que minhas palavras. Eu preciso mostrar Cristo através da minha vida e Cristo sendo manifesto através da minha vida. Pessoas virão seguir a Cristo pelo meu bom testemunho. Então os meus frutos eles se dão muito mais pelas minhas ações e atitudes do que pelas minhas palavras. Nós vimos aqui a questão das obras da carne, que foi prostituição, lascívia, inveja, mentira, bebedice e tantas outras. Nós falamos aqui do que? Da área comportamental, de algumas áreas de comportamento, de atitudes. E o fruto do Espírito não é diferente. Não adianta eu ficar falando toda hora, irmão, você precisa ser espiritual, irmão, você precisa ser espiritual, você precisa amar mais, irmão, você precisa amar mais, irmão, você precisa ser mais bondoso, irmão, você precisa mais ser misericordioso. Eu não preciso ficar falando isso, porque quem é espiritual já sabe que a Bíblia relata isso. Mas então eu preciso começar a manifestar isso. E aí Jesus fala para Nicodemos assim, olha, quem é nascido da carne é carne, não tem como. Agora para que possa viver uma vida plena do reino, e ele fala o que lá? Ninguém que é carnal vai entrar no reino de Deus. Não adianta, não se engane. Está cheio de pessoas se enganando. Eu estou indo na igreja, eu continuo com as minhas práticas carnais, mas Deus terá misericórdia no grande dia. Engano de muitos. A misericórdia é dada agora, não lá no céu. No céu não haverá misericórdia. No céu Deus não vai falar assim, beleza Fabinho, eu te entendo, cara, pô, você era jovem e tal. Não, no céu não. Se entrou lá, dançou, no bom sentido, né? Não acho que no céu, se você ficar argumentando, chama o melhor advogado lá, fala, vem cá, o advogado é quem? A Bíblia diz Jesus. Então não tem como você argumentar, chegar lá no céu e falar assim, pô, Jesus é que, era carnal. E fala, então, por isso mesmo, carnal vai para o inferno. Não é aqui o seu lugar. Não, mas é que, sabe lá, né, pô, era tão difícil a época que eu vivi, era
era tão apelativo as coisas, e não sei o que. Ele vai falar: eu sei, mas você teve diversas oportunidades de ouvir, você teve diversas oportunidades de praticar, mas você decidiu viver segundo a natureza adâmica, você decidiu viver segundo a natureza de Adão, não segundo a natureza de Cristo. Nós temos em nós a natureza adâmica, mas ela cai por terra, ela morre a partir da natureza de Cristo vive em nós. Por isso que Jesus falou: não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Adão. O que Paulo fala? Eu falei Jesus? Não, Paulo, né? O que Paulo fala? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, agora a vida que vivo no Espírito. A vida que eu vivo agora, eu vivo para Deus. Então, nós vamos aqui falar na outra semana a respeito do fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito. Mas nós precisamos entender que tudo que nós fazemos, precisamos fazer para que o fruto que saia de nós, ou as atitudes e ações, elas sejam relacionadas ao caráter de Deus. As minhas ações e as minhas atitudes têm que manifestar o caráter de Cristo. Quando eu falar, as pessoas precisam ver Cristo no meu falar. Quando eu me vestir, as pessoas precisam ver Cristo no meu vestir. Quando eu andar, as pessoas precisam ver Cristo no meu andar. Quando eu me mover, as pessoas precisam ver Cristo no meu mover. E é isto que vai gerar um impacto neles. Não as minhas palavras, mas o fruto que eu dou através das minhas ações, das minhas atitudes. Sim ou não? Tem pessoas que você olha e que você fala assim: cara, essa pessoa é crente mesmo? Já viu? Sim ou não? Ou é só eu que vejo? Acho que é só eu. É que eu sou pastor, né? Mas tem pessoa que eu falo assim: a pessoa está 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, e o estar na igreja não faz ninguém espiritual. O estar na igreja não leva ninguém para o céu. Estar na igreja não te faz um cristão. Diga para a pessoa do teu lado: estar na igreja não te faz crente não, irmão. Assim como estar numa garagem não te faz um carro, né? Tu ficar parado dentro da garagem, agora eu sou uma BMW, né? Então tá cheio de gente que estou na igreja. Você é crente? Sou. Vou na igreja todo domingo. Pô, sou crente, sou legal. Mas quais são os frutos? Ou qual é o fruto que tem sido manifesto através da sua vida? Porque é isso que Jesus falou para Nicodemos. Beleza, quer nascer de novo? Para nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito. Beleza, nasceu? Então, porque só assim você vai entrar no reino de Deus. Porque só assim você vai entender o plano e o propósito eterno. Caso contrário, sem chance. E é interessante que a santidade que o Espírito Santo gera em nós nos molda e nos ensina o que é certo e o que é errado, à medida que buscamos a Deus em oração. Eu não preciso ficar ninguém falando para mim que eu preciso amar mais, que eu preciso ter mais misericórdia, que eu preciso isso, que eu preciso aquilo. Ninguém precisa me falar isso. Eu preciso me achegar a Deus. E quando eu me achego a Deus, as ações e as atitudes desse Deus começam a fazer com que eu me molde segundo os padrões dele. Então eu começo a fazer as mesmas coisas. Ou seja, quanto mais próximo de Deus eu chego, mais excelentes serão os frutos que eu gero. Aí diz aqui assim, quem aqui fala palavrão? Com certeza ninguém vai admitir, lógico. Mas quem falava muito palavrão? Muito, mas muito mesmo, assim, que era de 10 palavras, 11 falava palavrão. Hoje você fala ainda? Já deu uma melhorada. Tô melhorando. Agora fala uns 2, 3 ainda, dá uma escapada. Mas alguém falou para você: olha, agora você se converteu, tem uma cartilha aqui na igreja: não faleis palavrão. Tem isso? Não. Quem que começa a nos incomodar no bom sentido, né? Porque às vezes a gente usa, o nosso português ele é muito pobre, né? A gente fala: irmão, Deus está me incomodando. O que me incomoda é o vendedor das Casas Bahia, esse me incomoda, né? O que me incomoda é a TIM me ligando o dia inteiro, se eu quero mudar de plano, a NET me ligando o dia inteiro. Isso incomoda, Deus incomoda, né? Incomodar é um negócio meio pejorativo. Mas quem que nos constrange a não falar mais palavrão? Quem?
Quem, irmãos? Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala. A hora que você fala um palavrão, eu não sei se acontece com você isso, mas quando você fala algo que você viu que desagradou a Deus, eu fico vermelho comigo mesmo assim, parece que tem um monte de gente olhando. Por quê? Porque eu sou constrangido pelo Espírito, porque isso é um fruto da carne, e eu não sou mais carnal, eu sou espiritual. Então o fruto que eu tenho que dar a outras pessoas é o fruto que nasce no Espírito, não na minha carne. A minha carne, ela não pode mais gerar fruto, porque morto não fala, morto não gera filhos, morto não gera fruto. Não adianta, tira uma árvore. Não precisa tirar não, senão a polícia ambiental vai te prender. Mas vamos supor que você tirou uma macieira da terra e deixou ela lá encostada na cerca. Ela vai acontecer o que com ela? Ela vai secando, secando, secando. Mas quando chegar no tempo de maçã e aquela macieira está ali, ela vai dar frutos? Não. Por quê? Porque ela está morta. Então, se nós estamos mortos para os nossos pecados, delitos e prazeres, nós precisamos. Então, se nós estamos mortos em tudo isso, morto não dá fruto. E se nós damos ainda fruto segundo a nossa carne, é porque ainda não estamos mortos. É que ainda estamos. Tem gente que já está até bom, já está da UTI lá, a carne já está quase morta, ainda só escapam, ainda escapam uns. Mas tem gente que está vivinho, a carne está. Não pode alguém pisar no pé dele que ele já. Não pode alguém contrariar que ele. Não pode. É o que eu falei aqui: ficar nervoso, ficar às vezes bravo é uma coisa, porque a carne, nós somos seres que habitam num corpo de carne. Mas frutos fala de alimento. O que eu estou dando para alimentar outras pessoas? O que eu tenho alimentado outras pessoas? A Bíblia fala que existe árvores para alimento, e que cada árvore ela frutifica segundo a sua espécie. Então, se eu sou espiritual, eu vou gerar filhos espirituais, fruto espiritual, vou gerar posicionamentos espirituais, atitudes espirituais. Então, a conversa de Jesus com Nicodemos vai por esse caminho. Jesus fala assim: olha, Nicodemos, beleza, cara, a gente pode começar a caminhar junto, mas você precisa entender que você tem que nascer de novo, e você vai viver uma vida agora na plenitude do Espírito, não mais da carne. Agora esse processo ele é construído em nós a cada dia, esse processo de redenção do nosso espírito e de mortificação da nossa carne. Pedro, depois de 3 anos e meio andando com Jesus, quando o soldado vem prender Jesus, o que Pedro faz? Você lembra lá? Pedro tira a espada e corta a orelha do cara. Aí Jesus fala: Pedro, o que está fazendo? Jesus não ia deixar barato esse negócio, mano. Não, eu sou meio assim, cara do interior, facão tá na cintura aqui, não tem como. Eu me lembro que quando eu era pastor em Bertioga, tinha um irmão da igreja, meu irmão, né? Ele ia na igreja, e um dia eu estava orando de manhã, 8 horas da manhã, eu estava lá na igreja orando, e um maior clamor. Aí sozinho ele entra assim e para assim: pastor, queria que você orasse por mim, porque hoje eu estou querendo matar um. É a forma de expressão, né? Eu falei: amém, irmão, vamos orar. Ele falou: não, você não está entendendo, eu estou querendo matar mesmo. Eu falei: não, então vamos orar. Não, ele levantou a camisa, uma faca desse tamanho, ele falou: não, eu vou matar mesmo. Eu falei: então dá essa faca aqui. Eu tomei a faca da mão dele lá. Ele estava indo num bar matar um cara, porque o cara brigou com ele, o cara, sei lá, o cara fez para ele, não me lembro agora. Mas quando ele falou para mim: eu estou querendo matar um, eu achei que era forma de expressão. Não, a faca está aqui, eu estava indo lá. E aí o que? Um anjo estava no meio da rua falando para ele: ó, entra aqui antes de você ir, vai pedir para o pastor abençoar seu facão lá, sei lá qual é a ideia, que ele foi lá. Então, se a minha carne ainda ela tiver vida, ela vai gerar frutos. Agora, se a minha carne ela for verdadeiramente mortificada, e por isso que nós oramos, e às vezes nós oramos numas orações meio legalistas, né? Ah, Deus, mata a minha carne, a gente nem sabe o que está falando. E aí Jesus fala assim: para matar a sua carne, ela precisa ir para a cruz. Ah, Jesus, pode mandar para a cruz. Pedro falou isso para Jesus: Jesus, manda pôr uma cruz do lado da sua, porque eu vou morrer. O que Jesus fala para Pedro? Sai daqui, ó.
sabe o que você está falando, cara? Aí na hora que Jesus foi preso, o que Pedro fez? Tchau, vou embora, não vou ficar junto não. Então, as obras da carne, elas se manifestam nos momentos de contrariedade. As obras da carne, elas se manifestam nos momentos que nós somos mais afrontados. Então nós precisamos entender qual é o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. E quanto mais nós chegamos perto de Deus, mais espiritual nós somos. Quanto mais carnais estamos, mais longe de Deus isso demonstra que estamos. Olha aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12. A gente ouve as pessoas falar muito a respeito de obras da carne. Ah, o irmão é carnal, ah, o irmão, esse aí é espiritual, né? Mas em Filipenses, Paulo mostra que ele estava buscando uma transformação maior e final. Leia aí para mim, Filipenses 3, o 12 e o 13. Mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Então o que Paulo fala? Eu não alcancei, eu não sou o suprassumo, mas eu entendo que eu estou num processo de transformação. Não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa é fácil, eu faço, é que eu vou olhando para Jesus e vou caminhando numa vida progressiva, porque a santidade, ela se dá de forma progressiva. Eu não aceito Jesus e pum, mudei, agora eu sou santo. Não, essa santidade, ela vai sendo construída através de um processo de maturidade. Quanto mais maduro eu vou ficando, mais santidade eu vou, ou mais santo eu vou me tornando, se pode dizer assim. Ou seja, quanto mais eu vou entendendo quem é Deus, mais as obras da carne deixam de ser manifestas na minha vida. Agora, nós precisamos parar e meditar quais são os frutos que nós estamos dando. Mais da carne. Tem um amigo nosso, né, mas ele é economista, e ele fala que para a gente ter controle das nossas finanças, nós precisamos ter na carteira, e ele tinha um papelzinho e uma lapiseira. Então ele comprava um house, ele anotava, ainda ele segurava a caneta assim, house, R$1. Aí ia tomar um cafezinho, aí no final do dia ele sabia quanto ele gastou e no que ele gastou. No final dos 30 dias, ele lançava lá numa planilha pessoal, então ele sabia quanto que ele gastou com house, quanto que ele gastou com cafezinho nas padarias, e no outro mês ele falava, bom, preciso diminuir cafezinho na padaria. Pô, gastei R$100 de cafezinho na padaria, toda hora para na padaria, toma um cafezinho. Ah, hoje não é nada, R$3, no final do mês você vai ver, gastou R$100 na padaria. Então ele fazia isso como um controle financeiro. Agora, será que nós conseguiríamos fazer isso num controle espiritual? Xinguei hoje. Aí no final do dia nós fazemos uma análise do nosso dia. Qual foi a porcentagem de frutos do Espírito e porcentagem do fruto da carne que nós demos naquele dia? Você acha que nós conseguiríamos fazer um desse? Não precisa responder, eu vou responder, não conseguiríamos. Sabe por quê? Porque nós somos hipócritas quanto a nós mesmos. Nós achamos que as nossas ações, elas estão sempre certas. Então, para que isso dê certo, nós teríamos que dar o papelzinho para a pessoa que mora com a gente. Você que vai fazer esse relatório para mim todo dia. Pode ter certeza que no final do dia a obra da carne vai se manifestar de forma gloriosa, que essa é mó quebra-pau. Porque a hora que seu marido ou sua esposa falasse para você assim, ó, aconteceu isso aqui com você. Tá louco? Aí já começa, né? Por quê? Porque este é um relatório que nós não conseguimos fazer de nós mesmos, porque eu não dou fruto para mim, eu dou fruto para o outro. Os frutos que eu gero não são para me alimentar, os frutos que eu gero é para alimentar a irmã Irene, irmão José, e os frutos que eles geram é para me alimentar. Um alimenta o outro. Você já viu uma ilustração, não sei se você já viu essa ilustração, que alguns homens eles tinham que segurar na ponta de uma colher para tomar sopa. Já viu essa ilustração? E a colher tinha um cabo desse tamanho, então eles tinham que conseguir tomar sopa com uma colher desse tamanho. E ele pegava, só que o tamanho da colher não chegava na boca. E eles passaram o dia inteiro criando, não podia soltar do cabo da colher.
E eles passaram o dia inteiro criando técnicas para conseguir tomar sopa. E no final do dia eles foram entender que eles só conseguiriam tomar sopa quando eles dessem um na boca do outro. Porque a colher dificilmente chegaria na boca dele, nunca chegaria. E a colher dele serviria para alimentar a do Armando, e a do Armando serviria para me alimentar. Então esses são os frutos da carne e o fruto do Espírito. O fruto da carne e do Espírito não é para o meu alimento ou para a minha morte. Isso acontece na vida do outro. Olha que sério isso. Se todo fruto que eu gero é para alimentar a minha família, para alimentar os meus amigos e as pessoas que caminham comigo, que fruto ou que alimento eu estou dando a eles? Hoje eu fui cortar uma banana para a Rebeca, aí estava podre a pontinha. E ela gosta de abrir a banana, ela fica brava se eu não deixar ela abrir a banana. Ela nem come a banana se não deixar ela abrir. Mas eu falei, não vai abrir porque está podre. Se ela abrisse, a pontinha é podre, né? Estava aquela passada, né? Ela ia comer aquela parte. Então eu abri, tirei aquela parte e dei para ela, ela não quis. Ficou brava. Mas eu sei que aquilo lá poderia fazer mal a ela. Era um fruto estragado. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos dando fruto estragado para alimento para os outros, porque não é para mim mesmo. Então o apóstolo Paulo fala assim, eu julgo uma coisa na minha vida, eu não alcancei, eu estou trabalhando, e isso é uma vida de caminhar todo dia, e eu vou alcançar, eu vou chegar à estatura do varão perfeito, não sei quando, talvez lá no céu só, mas todo dia eu trabalho para isso. Como eu trabalho para isso? Atentando para a palavra. E aí nós vamos falar aqui, daí na semana que vem o pastor Daniel já está de volta, mas abre lá comigo em Gálatas, capítulo 5. Gálatas no capítulo 5. E aí para a gente encerrar com esse texto. Eu não vou fazer hoje, mas em breve eu vou fazer e comece a fazer também. Dá o papelzinho para o seu cônjuge anotar todas as suas obras carnais durante o dia. Só que eu vou escrever da minha esposa também. E ela vai escrever as minhas. Só que tudo isso nós precisamos de um processo de amadurecimento. Porque quando eu falei que nós somos hipócritas, é que a gente acha que a gente é bonzão. O meu dia hoje vai charamanaia o dia inteiro. Aí o outro do lado fala, não foi tão charamanaia seu dia não. Tá mais para porradaraia, sei lá o que, do que pro charamanaia. Daí você vai falar, não, como não? Não, hoje você mentiu. Não, quando o cara da net ligou, você falou que mandou falar que não estava, você mentiu. Não, mas hoje você falou mal do fulano. Não, foi um comentário sem maldade. Não existe Lachon Hará sem maldade, não existe Lachon Hará bom. Lachon Hará é Lachon Hará, né? O problema é que a gente acha que a gente não está falando mal do outro, a gente só está se justificando. E ainda mais dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa a gente acha que a gente tem toda a liberdade para falar as coisas. Cuidado, porque os seus filhos ouvem tudo que você fala. Para quem tem filhos. E olha o que diz aí que eu esqueci aqui, Gálatas, né? 5. O 22 não, 22 é as obras da carne, né? Peraí, Gálatas 5. O do Espírito aí, onde que é? É 16 aqui, ó. Lê do 16, que diz assim, ó. Digo, porém, andai o quê? Pelo Espírito, e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Se você andar no Espírito, as obras da carne elas vão sendo diminuídas cada dia mais. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro, eles não se dão bem. Não tem como você querer andar com os dois. Obra da carne e obra do Espírito, eles são inimigos. Eles não se dão bem. A obra da carne não se dá bem com a obra do Espírito. Para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não está mais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas e tal. Aí volta lá agora, né? Aonde que está o do Espírito aqui? É o 22, isso. Mas o fruto do Espírito é o que? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas que ele diz aí,
não a lei. Você pode fazer à vontade, você pode ser generoso à vontade, você pode ser bonzinho à vontade, você pode amar à vontade, não há limite, para isso não há lei, para isso não há impedimento. Então, quando nós começamos a entender quem nós somos em Cristo, quando nós começamos a entender quem nós somos em Jesus e o que Jesus fez em nós, nós precisamos entender que nós estamos num processo de santificação, e o processo de santificação é um processo de amadurecimento. Então, se eu falava mal, eu não falo mais, porque se eu ficar falando mal do Fábio por irmão José, eu posso estar o quê? Dando fruto venenoso e envenenando ele, sim ou não? Aí daqui a pouco o Fábio chega na igreja, o irmão José não olha para a cara do Fábio. Aí o irmão José vai chegar para o Fábio e falar: te fiz alguma coisa? Não, para mim não, mas o pastor já me contou cada coisa a seu respeito. Ou seja, eu dei um veneno podre para ele, uma fruto podre para ele, ele comeu, fez com que ele tivesse um coração fechado, e agora ele começa a tratar as pessoas segundo aquilo que foi gerado nele. Então nós temos que tomar cuidado isso dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Por quê? Porque se eu quero que a minha filha seja uma mulher de Deus, ela precisa ver em mim um homem que ama a obra de Deus. Se eu quero que a minha filha seja uma profeta do Senhor, ela precisa ver que o quê? Que eu sou um homem que ama o Senhor e que tem um relacionamento com Ele. Se o contrário for verdadeiro, minha filha vai se afastar cada dia mais na igreja, porque minha filha vai falar o quê? O que eu vou fazer na igreja? Meu pai vai para a igreja e não tem transformação nenhuma. O fruto que meu pai dá é tudo fruto da carne. Briga com todo mundo, bate em todo mundo, xinga todo mundo, fala mal de todo mundo, rouba todo mundo, defrauda todo mundo. O que meu pai está fazendo na igreja? Não compensa eu ir na igreja. Então nós temos que começar a pensar a respeito do fruto que nós estamos gerando. Por isso que Paulo fala a respeito do fruto das obras da carne. Olha que interessante, Paulo fala: da carne são obras, no espírito são fruto. Obra é aquilo que eu faço com o esforço do meu braço, e fruto é aquilo que nasce naturalmente. Pegou aí? Guarda isso. Por que obra da carne? Obra é aquilo que a gente faz com o nosso esforço. Então tudo que é da carne a gente faz com o esforço do nosso próprio braço. Agora o fruto, ele brota. Você não consegue gerar um fruto por si só. O fruto, ele brota. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais frutos bons vão brotar para alimentar outras pessoas. Amém? Então que a gente possa orar muito a respeito disso, e que a gente possa pensar muito a respeito do que as pessoas pensam a nosso respeito. Qual é o fruto que você tem dado? Ou qual é a obra que tem sido manifesta? A gente ouve muito a palavra de Deus, ouve toda hora a palavra de Deus, mas é o que eu disse aqui há uns domingos atrás, a questão do ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia e ser confrontado pela Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia, e toda vez que você lê a Bíblia, você tem que sair com um pouquinho de frustração, porque você tem que olhar para a Bíblia e falar assim: rapaz, eu estou mal mesmo, estou longe disso aqui. Agora tem gente que lê a Bíblia e fala: estou bom, hein, estou... Né? Qual é a frustração, ou qual é o confronto que a Bíblia tem gerado em você, gerado em mim? Então que a gente possa pensar nisso a respeito do fruto as obras da carne e o fruto do Espírito. Aí a semana que vem a gente vê sobre o fruto que o Espírito dá. Mas, e é interessante quando marido e mulher sentam junto, né? Ou tá junto, porque a hora que a gente começa a falar isso, um olha para o outro e fala: irmão, aí a gente precisa. Então é bom a gente fazer, não vai fazer agora não, precisa ter mais maturidade para isso, mais um papelzinho dentro da carteira um do outro. Quais são os frutos que você tem visto na minha vida? Se você pudesse dizer agora qual o fruto a pessoa que está sentada à sua frente tem dado, você diria? Se coloca em pé para a gente orar. Então que a semana que vem a gente vamos ver aí sobre o fruto do Espírito. A Bíblia fala de fruto, que é um fruto do Espírito, mas esse fruto ele tem que servir de alimento para muitas pessoas, então que a gente possa alimentar as multidões. Amém? Pai, obrigado por esse momento, que o Senhor possa gerar em nós o teu caráter. Senhor, nós vamos
mesmo fluir debaixo da graça do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.